Abra a palavra no Evangelho de Lucas. Quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus fala conosco. O Espírito Santo, autor da palavra, fala ao nosso coração. E por isso os crentes em Jesus Cristo amam a palavra de Deus. Têm um apreço especial por ela. Reservam um tempo do seu dia para meditar na palavra e buscam na palavra a luz e a direção para todas as coisas da nossa jornada e da nossa caminhada. O Evangelho de Lucas no capítulo 2, e é muito precioso este texto e estes textos iniciais do Evangelho de Lucas. É uma palavra muito adequada para refletirmos nesse tempo em que vai se aproximando a comemoração do Natal, para que possamos nos lembrar dos acontecimentos tão tremendos, tão especiais, tão extraordinários que Lucas nos traz, revelados pelo Espírito Santo de Deus, do que aconteceu naquela movimentação intensa de anjos, de profecias se cumprindo, de coisas tremendas e sinais tremendos na terra e no céu, mostrando que chegara o tempo, a plenitude dos tempos, quando o Deus vivo e eterno visita esse mundo na pessoa bendita do seu Filho. Mas eu gosto desse texto aqui, que traz alguns personagens que tinham uma grande expectativa. No capítulo 2, no versículo 36, Lucas nos informa a respeito de uma mulher chamada Ana. Nós conhecemos Ana do Antigo Testamento. Quem se lembra? A mãe de Samuel, que orou tão intensamente a Deus, né? Aqui temos uma outra Ana. E Lucas nos diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Essa mulher era avançada em dias, era bem idosa. Ela vivera com seu marido 7 anos depois, desde que se casara, e ela ficou viúva. Era uma viúva de 84 anos. E a respeito de Ana se diz que ela não deixava o templo. Mas o que ela fazia? Olha para o texto. Ela adorava noite e dia em jejuns e orações. Você já pensou o que é isso? E às vezes eu leio algumas histórias assim de personagens bíblicos e penso: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque como esta mulher, noite e dia, adorava. Tinha o seu tempo de jejum, de oração, de meditação, porque ela recebeu um encargo específico de intercessora, uma oportunidade, um privilégio. E ela chegou naquela hora. Que hora? Você leia o texto anterior, que os pais de Jesus levam o bebê para consagrar no templo. E antes Lucas nos fala de Simeão, outro idoso que esperava. E que ao tomar aquele menino nos braços, diz para o Senhor: Senhor, já estou pronto para partir. Meus olhos viram a salvação de Israel. Mas Ana chega naquela hora e dava graças a Deus. E falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, queridos e queridas, é um exemplo precioso de intercessora, de alguém que ora pela prevalência da palavra de Deus, do poder, da graça de Deus na vida da igreja, no ministério do Evangelho. Eu louvo a Deus porque nós temos intercessores e intercessoras nesta igreja que têm se preocupado em estar na brecha da oração. Eu não quero dizer que constitui uma categoria especial, não é isso.
Eu sei que todos nós, todos os crentes oram. Aliás, ninguém pode ser crente sem orar. Porque quando você ora entregando a sua vida para Jesus, você é o caminho pelo qual nos tornamos cristãos, não é verdade? Mas nós precisamos deste movimento de súplica. E eu acho interessante porque diz o texto aqui que Ana, a oração que ela faz nessa hora é uma oração de gratidão. Gratidão. Nós estávamos orando ali antes de começar o culto e a irmã Tânia nos lembrou que começa hoje, à meia-noite, o movimento de clamor e oração. E o desafio é para todos nós, para aproveitar esse dia de feriado amanhã, sobretudo para agradecer, para louvar a Deus. Agradecer, gratidão, tempo de gratidão. Tempo de gratidão. Nós tivemos um culto aqui maravilhoso, abençoadíssimo na quinta-feira. Devia ter aqui uns 200 meninos e meninas, né, Fred? Com seus pais, formatura do Biomáximo, a turma que está concluindo o 9º ano, a turma mais nova. E me surpreendeu a quantidade deles aqui. E eu disse, é maravilhoso darmos graças a Deus, porque foi o primeiro culto em ação de graça, recebendo formandos depois da pandemia. Então nós estamos voltando, glória a Deus. E nós precisamos agradecer. Nós não sabemos muita coisa com relação ao futuro, com relação ao amanhã. E Jesus falou que não é para preocupar com isso, né? É para estar no dia de hoje agradecendo a Deus a bênção da sua graça sobre nós. Então, costuma-se fazer o relógio de oração, foram pedidos os nomes, mas não se importe se você não pôde entrar oficialmente lá. Separa amanhã, meia hora, o pedido é meia hora, com a palavra nas mãos, vai para um lugar tranquilo, no seu quarto, em casa, não sei onde você vai estar, e ore a Deus, agradeça a Deus. Manifeste gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Você já experimentou agradecer a Deus por uma dor e um sofrimento? E pastor, aí também fica mais difícil, né? Há um hino precioso, né, cantado pelas gerações de cristãos. Graças dou por esta vida, pela cruz e o sofrimento, e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Às vezes, nós somos chamados a uma dimensão de dar graças a Deus. Eu vejo o apóstolo Paulo falando aos coríntios que ele precisava continuar em Éfeso, porque abrira-se uma grande porta e havia muitos perseguidores. Havia muitos perseguidores. Ao invés dele dizer, eu tenho que ir embora, não, eu tenho que ficar. E orem por mim. Oração. Vamos orar um pouquinho agora por esse movimento, para que Deus nos dê essa graça amanhã de fazer isso. Nos lembre de gratidão. Eu sei que alguns, mesmo sendo feriado, vão trabalhar, não é? Mas aqueles que estiverem em casa terão mais possibilidade ainda, ou estiverem em algum lugar, numa roça, melhor ainda, né? Olha para as flores, olha para os pássaros, olha para o céu, olha para a chuva e agradeça a Deus. Hoje de manhã nós lemos com a família o Salmo 104. O Salmo 104 é uma descrição maravilhosa da criação, do mar, do homem saindo para o trabalho. E o Salmo 104, eu dizia para a turma, tem uma afirmação tremenda: envias o teu Espírito e assim renovas a face da terra. Eu disse, essa palavra está dizendo, toda vez que você vê uma florzinha brotando, toda vez que você vê formiguinhas correndo por ali, todas as vezes que você vê flores, lembra que há uma obra do Espírito Santo de Deus renovando a face da terra, um ovo eclodindo, milhares de alevinos povoando os rios de peixes. Apesar de tudo, Deus continua preservando e mantendo todas as coisas. Se você puder ficar de joelhos comigo, vamos ter esse momento de gratidão. E você que por qualquer motivo
físico, não possa ajoelhar, permaneça sentado, porque Deus sabe que seu coração está quebrantado, ajoelhado diante dele. Bendito Senhor, poderoso Deus, rogamos que o Senhor nos dê um coração agradecido. Eu preciso de um coração mais agradecido, Senhor. Eu preciso da Tua graça para me queixar menos, para fazer aquilo que a Tua palavra diz: em tudo dai graças. E nós queremos, como igreja, prostrados diante do Senhor, agradecer por esse movimento de oração que já começa na passagem do dia de hoje para amanhã e amanhã todo dia. Que o Senhor levante muitas e muitas ações de graças. E que, ó Deus, nós experimentemos aquela alegria que o Senhor diz que os corações agradecidos recebem pela bondosa misericórdia do Senhor. Repreende a ação do inimigo que quer nos levar ao queixume, à reclamação, à insatisfação. Oh Senhor, queremos continuar aprendendo a viver contentes em toda e qualquer situação, porque todas as coisas podemos em Cristo que nos fortalece. Oramos como igreja, agradecemos o bem que o Senhor nos tem feito, a chegada na expectativa de mais um ano que vai ser concluído, tudo debaixo do poder da Tua mão, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Diga: Senhor, me dá um coração cheio de gratidão. Senhor, eu quero um coração cheio de gratidão. E a gente começa a ter isso pela prática. Muito obrigado, esposa. Muito obrigado, marido. Olha, você lavou os pratos. Muito obrigado. Muito obrigado. Que café da manhã que tá bom. Gratidão começa nas pequeninas coisas. Nas pequeninas coisas. E nós vamos crescendo nisso para a glória do nosso Deus. Você que está em casa também, que Deus possa te conceder essa perspectiva de gratidão no coração para toda a caminhada. E continuamos convidando você para vir, para participar da comunhão em Cristo Jesus através dos cultos da igreja. Você que está fora, que está viajando, que está aproveitando o final de semana prolongado, não se esqueça também que onde nós estamos ou estivermos é o lugar de prestar culto ao nosso Deus. O privilégio da igreja reunida é muito especial, mas o culto a Deus é prestado em todo e qualquer lugar. E onde a igreja está presente, através daqueles que fazem parte do rebanho de Cristo Jesus, devem estar prontos para cultuar em espírito e em verdade. Estamos meditando sobre convicção, necessidade de que nós cresçamos em convicção, certeza pessoal no nosso coração, para podermos atravessar os tempos, a caminhada, a jornada da fé. 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16. Vamos ler apenas um versículo, versículo 13. O apóstolo Paulo está terminando
essa carta tão preciosa a essa igreja que ele tanto amava, apesar das coisas que aconteceram ali, que também entristeceram o coração do apóstolo, mas ele manifestava um amor muito especial, e essa carta, e a carta de 2 Coríntios, está cheia de exortações, de palavras de consolação, de um derramar de sinceridade e verdade do coração do apóstolo para com esses irmãos que estavam caminhando na fé, crescendo na fé. E eu vejo aqui uma exortação, uma advertência, um conselho, uma admoestação mesmo, que é muito preciosa para todos nós que queremos continuar firmes na nossa convicção em Cristo Jesus. Sede vigilantes, versículo 13, 1 Coríntios 16, versículo 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. E o verso 14. Vamos juntos? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então vamos de novo, falando bem forte, bem bonito. Sede vigilantes, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Com amor. Todos os atos. Então ore mais uma vez, curva a sua cabeça e rogue a Deus uma palavra para o seu coração. Mais uma vez vamos à tua presença, Senhor, em clamor e oração, rogando que a palavra possa vir para consolar, para admoestar, para edificar, para confrontar, para conduzir-nos no caminho da justiça. E que o Senhor não permita que o inimigo da palavra seja eficaz em roubá-la do coração ou da mente. Que o Senhor nos dê atenção, grande atenção, para o que o Senhor quer nos falar. Nessa noite, com certeza o Senhor quer dizer algo especial para cada um dos teus filhos, porque o Senhor nos trata na individualidade de cada pessoa que o Senhor criou e que é preciosa aos teus olhos. Pedimos-te assim, rogando também pelos que nos ouvem em casa e ouvirão essa mensagem através da gravação e da disseminação pela rede de internet. Que cada pessoa possa receber, através do teu Espírito, a palavra que edifica, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo disse isso no capítulo 15 de 1 Coríntios, lá concluindo esse capítulo maravilhoso sobre a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E no capítulo 16, logo a seguir, o apóstolo reforça este conselho e traz para aquela igreja e para a igreja de Cristo, através de toda a história, esta admoestação, esta exortação. Ele está falando, amados e amadas, sobre vigilância, sobre firmeza, hombridade, força, mas termina tudo isso aplicando o que é central na vida cristã, o amor. E é maravilhoso o equilíbrio do ensino da palavra de Deus, porque nós sabemos que em Cristo a mensagem prevalecente, essencial, é de que jamais, em momento algum, possamos esquecer que somos uma comunidade que leva ao mundo o amor de Cristo, o amor de Deus.
Eu gostaria de ser muito simples nessa noite, no sentido apenas de trazer estes conselhos que são importantes para mim, são importantes para você, são necessários para todo crente que quer manter firme a sua convicção em Jesus. Sede vigilantes. Vamos repetir? Sede vigilantes. Diga, vigilante. Vigilante. A ideia da palavra aqui no texto do Novo Testamento está ligada à questão da precaução, da cautela antecipada e da diligência, que é um cuidado ativo o tempo todo, no tempo que nós estamos vivendo. Há uma frase que eu já disse aqui em outras ocasiões, que eu ouvi de um pregador, me parece que da Guatemala, e que eu achei muito interessante. Ele disse: o segredo da vida é o entendimento espiritual. Vamos repetir? O segredo da vida é o entendimento espiritual. E o entendimento espiritual é saber que nós vivemos em um mundo onde a realidade da obra de Deus, do exército de Deus, da atuação divina está presente, mas também a realidade de que o exército do mal, de que o diabo e seus anjos caídos também estão presentes. Portanto, sede vigilantes. Eu gosto do texto da história de Davi, que toda criança, nós que tivemos o privilégio de vir para a igreja quando criança, aprendemos, né? Davi e o gigante Golias, e tantas músicas e tantos teatros sobre isso, né? E realmente é maravilhoso ali, mas eu até desafio você a ler de novo essa semana para você procurar o que eu vou te dizer. Você vai perceber lá naquela narrativa que, embora Golias estivesse diante de Davi, falando o tempo todo, você vem a mim com essa funda, essa tiradeira aí com as pedrinhas, você não está vendo a minha espada, o meu poder? E realmente Golias estava ali desafiando o exército de Saul, chamando alguém para brigar com ele, e todo mundo amedrontado. Era um homem de altura absurda, armado, e Davi vai se aproximando, e Davi diz uma palavra para Golias: você não está desafiando a mim, você está desafiando o Deus dos exércitos, e é em nome dele que eu estou indo contra você. E naquela hora, você verifique o texto lá depois, diz o texto que Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Entendeu? Significa que também Golias, naquela hora, começou a perceber que a batalha precisava de uma dimensão espiritual, mas aí já era tarde demais. E também porque os seus deuses, nós sabemos, não são deuses para contender com o Deus vivo, em nome de quem Davi foi contra ele. Jesus fala dessa vigilância em Mateus 24. Jesus diz, Mateus 24, 42, vigiai e orai, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Assim como os ouvintes de Jesus do primeiro século não sabiam, nós também não sabemos. O irmão Fred, na sua mensagem aqui quinta-feira, eu me lembro bem, que ele falou com os meninos aqui sobre essa questão do tempo, de nós absolutamente ficarmos aí despercebidos das coisas e não sabemos que não só há o tempo previsto da intervenção e da consumação de Cristo vindo para agora o juízo e a consumação de todas as coisas, mas o tempo de nós irmos até Ele. Ou seja, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Eu sempre penso, como naquele acidente recente, aquelas 5 pessoas naquele avião, será que ao sair para viajar, ao menos cogitaram que aquele seria o último dia de suas vidas? Mas nós sabemos que é assim mesmo. Então nós precisamos compreender que somos
tão falíveis, tão passageiros e tão transitórios como qualquer outro, porque vivemos em um mundo que se tornou profundamente marcado pelo mal e pela precariedade. Você tem algo que caracteriza a vida humana, é a precariedade de todas as coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 6, quando ele fala da natureza da batalha espiritual, ele diz que nós devemos estar orando no Espírito Santo e vigiando com toda a perseverança o tempo todo. Nós precisamos estar vigiando contra o mal, nós precisamos estar sendo vigilantes para as oportunidades que Deus coloca diante de nós e também para não nos desviarmos da simplicidade do Evangelho o tempo todo. Sede vigilantes. É a primeira das orientações, o primeiro dos conselhos que a palavra de Deus nos faz. Nós precisamos pedir a Deus, todas as vezes que nós estamos diante do que está acontecendo no mundo, nós precisamos pedir sabedoria e discernimento do Espírito Santo para compreendermos o tempo que nós estamos vivendo. A segunda exortação que ele faz é permanecei firmes na fé. Vamos lá? Permanecer firmes na fé. Mais uma vez, gente. Permanecer firmes na fé. Que tipo de fé ele está dizendo aqui? O que é fé no contexto dessa palavra? Permaneceis firmes na fé. Talvez uma das palavras mais distorcidas de todos os tempos, né? É fé. Nós ouvimos falar de fé sendo abordada das mais diferentes maneiras. Às vezes colocado como algo que é alguma coisa que você obtém por muito esforço, por muito treinamento. Aliás, nós vivemos o tempo em que a mídia e toda a academia do nosso tempo propõe que tudo pode ser aprendido, tudo pode ser desenvolvido, 10 passos para isso, 5 técnicas para aquilo e tudo mais, não é? Mas quando o apóstolo Paulo está se referindo à fé, ele está se referindo ao Evangelho, a todo o conteúdo precioso do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, a toda a história que está por trás da revelação bíblica, a tudo aquilo que Deus fez no tempo e na história, consumando em Cristo o tempo da graça e os tempos finais definidos pela sabedoria de Deus. Ele está dizendo permanecer firmes na fé, porque, de fato, lá no primeiro século já estava acontecendo, havia e há o perigo da deserção. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, ele vai dizer de gente que andava com ele, que viu os milagres de Deus acontecendo naquelas viagens missionárias pelo mundo greco-romano, as coisas que Deus fez. Mas você vai ver Paulo dizer, olha, Demas me desamparou, amando o presente século. Já naquele tempo, nós vimos falar da corrupção do princípio do Evangelho, do gnosticismo, que trouxe uma filosofia para iludir as mentes das pessoas, das ideias que já começaram a nascer. Não, Jesus Cristo não veio realmente em carne, não, Jesus Cristo não morreu, houve um substituto, porque Deus não poderia morrer na cruz. Então já havia todas essas coisas ali. Meus irmãos, na verdade a grande batalha é pela verdade. É a grande batalha do tempo que nós estamos atravessando. Aliás, o próprio conceito de verdade já está sendo totalmente distorcido, e você começa a ouvir por aí, conversando certa vez com universitários, e eles disseram, pois é, mas cada um tem a sua verdade. E esta realmente é a perspectiva dos ensinos hoje do mundo, mas nós olhamos para essa palavra eterna, e a nossa resposta à pergunta que Pilatos fez e Jesus não respondeu para ele,
é um outro contexto ali, não é? Porque estava patente diante dele, Jesus conhecia o seu coração. O que é a verdade? O cristão bíblico evangélico diz: Jesus Cristo é a verdade de Deus, porque Ele é o único que teve a autoridade, o poder de dizer e continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Cristo, a verdade eterna. Alguém me lembrava um dia desse, de um programa de rádio, que a gente fazia na Rádio Educadora, todo domingo de manhã, muito tempo atrás, ainda existia aqui só a primeira igreja presbiteriana. E o nome do programa era Cristo, a verdade eterna. Cristo é a verdade eterna. Ele é a rocha firme e permanente. Ele é o fundamento no qual nossa fé está firmada. E nós precisamos permanecer firmes na fé, pela sua graça e misericórdia. Foi o pensador e escritor cristão Chesterton, inglês, que disse certa vez uma coisa interessante: há muitos ângulos em que você pode cair, e um único ângulo em que faz você ficar de pé. Você sabia disso? Existe apenas um ângulo que pode fazer com que a gente fique de pé. Nós ficamos de pé sem pensar nisso. Mas qualquer diferença pode fazer você cair. Quem já passou por labirintite sabe o que é isso. Não é verdade? Então, trazendo essa verdade para o Evangelho, é o entendimento que nós precisamos ter, que o ângulo que nos mantém de pé é a verdade de Deus, em todo o tempo, em toda a vida. Estava conversando com o meu filho Stanley, que trabalha nessa área, e tenho procurado às vezes ouvir algumas pessoas sobre tudo isso que está sendo prometido aí com relação à tecnologia de 5G nos celulares e na internet. E é claro que sabemos que há muita especulação e tudo mais, mas há uma expectativa das pessoas de que isso vai mudar radicalmente o mundo, a maneira de viver, que vem aí agora a internet das coisas, que você vai interagir com sua casa, com seu carro, que os carros já estão sendo testados para andar na rua sem motorista e tudo mais. E no meio de tudo isso, às vezes a gente costuma ser assediado por um pensamento: mas como fica o que Cristo diz, o que a palavra de Deus diz? O que eu e você precisamos entender é que essa verdade é imutável. E o Senhor já disse que passará até mesmo o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Creia nisso, firme-se nisso. É o que pode nos manter seguros. Nós precisamos continuar exercendo a fé e praticando o exercício espiritual na nossa vida. É importante, pastor, saber o que está acontecendo? Sim, pode ser que seja uma ferramenta, um instrumento que você precisa no seu trabalho, na dinâmica da sua vida, mas o maior problema e a coisa para a qual nós precisamos ser vigilantes é que, de alguma maneira, nós não podemos esquecer que há uma mente por trás do sistema mundo que quer, de alguma maneira, trazer confusão e engano. E a palavra nos adverte que ele foi mentiroso desde o princípio. E, portanto, nós precisamos ser vigilantes o tempo todo. Eu gosto do nosso antigo hino, né? Que é antigo e sempre novo, e nós não vamos deixar de cantar. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A verdade da cruz permanecerá, e o que Deus colocou e a sua palavra jamais passarão.
Diga, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente. Portai-vos varonilmente. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sejam homens e sejam mulheres firmes. Está falando sobre varonilidade, sobre uma natureza de caráter, de altivez em Cristo. Não é a altivez do orgulho e da presunção, mas é o valor da coragem de permanecer firmes em Cristo. Eu olho para José, lá no Antigo Testamento, convidado a se portar varonilmente em nome do Senhor, numa cultura estranha. Ser um homem de Deus na casa de Potifar, não caindo na sedução daquela mulher, ser um homem de Deus na prisão, não deixando de cuidar dos seus companheiros, ser um homem de Deus no palácio de Faraó. Pedro e João, e esse texto me emociona ao ler em Atos dos Apóstolos, porque Pedro, que estava escondendo no quintal do sumo sacerdote, com medo de uma criada que várias vezes falou com ele, você também é desse grupo aí. Ó, o sotaque seu aí denuncia que você é da Galileia. E Pedro com medo, mas depois da experiência, do olhar de Jesus, do cantar do galo, do choro amargo, do arrependimento, da oportunidade que Jesus dá a ele no mar da Galileia, naquela pesca maravilhosa, agora Pedro e João estão diante do sinédrio, das autoridades religiosas, dizendo, parem de falar no nome desse homem, vocês vão ser presos, vocês vão ser torturados. Pedro e João, varonilmente diz, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Isto é varonilidade. Nós não podemos, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, o crente não pode viver numa eterna infância. O crente, quando se converte, principalmente, eu sei que podemos ter várias histórias dessa aqui, né? Que você veio a Cristo depois de um certo tempo e vive um momento de infância mesmo, de encantamento com Jesus, da alegria de Cristo, mas não pode permanecer na infância, tem que crescer, tem que amadurecer. E o apóstolo Paulo usa essa linguagem, né? Olha, eu não estou podendo dar para vocês alimentos sólidos, só leite, mas tem que deixar o leite, tem que aprofundar, tem que conhecer mais profundamente a vida de oração, de comunhão com Deus, de deixar os rudimentos e crescer em Cristo Jesus. Nós precisamos rogar a Deus este tipo de maturidade. Nós precisamos nos perguntar o que vem por aí diante de nós. Nós estamos vendo no mundo inteiro e no Brasil chegando intensamente o patrulhamento ideológico. Conversava com uma médica que deixou as suas aulas na universidade, onde ela era concursada, porque já não aguentava mais ter de vigiar tudo que fala, porque não pode ferir esse grupo, nem aquele outro, nem aquele outro. Então nós somos chamados a tomar um partido, ou vamos dizer o que a palavra de Deus diz que é a verdade, ou vamos, em nome de não ferir nenhuma suscetibilidade, dizer que a verdade não é bem assim, que ela pode ser esticada para aqui e para ali. E nós sabemos que não pode. Claro que amamos todas as pessoas e queremos
o melhor para elas, tanto que o que mais precisamos desejar para o outro ser humano é que ele conheça Jesus. Somos devedores em compartilhar o Evangelho. Da mesma maneira que nós o recebemos, o apóstolo Paulo nos lembra isso. Mas nós precisamos ser valorosos. Portai-vos varonilmente. Provérbios diz que é melhor a repreensão franca do que o amor escondido, né? Quantas vezes nós estamos nos calando quando precisamos dizer, olha, o que a palavra de Deus diz é isso. E todo o critério da verdade encontra amparo e base apenas naquilo que é a realidade de Deus. Diga: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Fortalecei-vos. O que você está fazendo para ficar mais forte? Qual a receita? Hein? Está cheio de receita por aí, né? Ficar mais forte não é ficar mais gordo, né? Não vamos confundir. Mas talvez nós nunca vimos um tempo na face da terra de tanta proposta, de dietas, disso, daquilo outro, né? Das coisas que a gente pode ou não pode comer, daquilo que vai fazer você ser mais forte, ter a resistência melhor. Nunca se falou tanto no sistema imunológico, né? Ajude o sistema imunológico. E é verdade, viu, meninas e meninos? Tem que comer legumes, frutas, verduras. Nós sabemos que é um caminho natural. Sempre nessas coisas a virtude está no meio, né? No equilíbrio. Como dizia minha saudosa mamãe, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Fortalecei-vos, o apóstolo está dizendo aqui, não é trazendo uma receita e dizendo que precisamos desse fortalecimento, porque não é o assunto com o qual ele está lidando, mas ele está lidando aqui com o crescimento e a maturidade espiritual. Fortalecei-vos em Cristo, na palavra de Deus, na comunhão com Deus. Em Efésios 3,16, o apóstolo Paulo faz uma oração pelos efésios. Eu disse aqui na quinta-feira de manhã para as irmãs intercessoras, um exercício bom que nós todos devemos fazer é procurar na Bíblia e ler, escrever até as orações dos apóstolos, das mulheres da Bíblia e as orações de Jesus, e aí a gente aprende a orar. Porque são orações que nos conduzem ao cerne mesmo, à essência mesmo da oração. E em Efésios 3,16, Paulo fala assim: eu estou orando, Efésios, para que segundo a riqueza da sua glória, Ele vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder. De que maneira? Mediante o Espírito Santo atuando no homem interior, dentro de nós. Um fortalecimento que nos conduz à compreensão maior da verdade de Deus. Eu já disse aqui, e é sempre bom a gente às vezes repetir as mesmas coisas, porque eu preciso aprender, você precisa aprender, amém? Mas eu gosto da colocação do John Stott, quando ele fala dos 4 dons que Deus deu à sua igreja, 4 dons para encorajamento da igreja. E ele diz, o primeiro é a mente cristã, o segundo, a Bíblia, a revelação, o terceiro, o Espírito Santo, e o quarto, a comunidade da fé. São 4 coisas que nós precisamos o tempo todo para fortalecer. São 4 ingredientes que era bom estar no café da manhã, no almoço e no jantar. A mente cristã, uma mente renovada, uma mente que pensa de acordo com a revelação de Deus, o propósito de Deus, as coisas de Deus que desde a infância a gente vai aprendendo. Uma mente que está voltada para a compreensão espiritual. O segredo da vida é o entendimento espiritual. Eu já tive a oportunidade de me encontrar e conversar com gente que
passou por todos os níveis de preparação acadêmica, terminou doutorado, e eu fiquei impressionado, a ignorância a respeito dessas coisas básicas que quantos analfabetos eu conheci, como o saudoso irmão Manel Rodrigues aqui do Renascença, que tinham uma sabedoria e uma iluminação espiritual maravilhosas, obra do Espírito Santo de Deus. Eu visitei uma vez com o irmão Reginaldo, um empresário, num dos lugares mais nobres, de riqueza mesmo, em Belo Horizonte. E esse homem, numa crise desesperadora, a esposa já tinha saído de casa, os filhos espalhados, dinheiro abundante na conta, mas um dia ele contou para nós que naquele desespero, naquela aflição, lá em Belo Horizonte, parou o carro porque ouviu uma igreja cantando, e é por isso que a gente precisa cantar, e cantar forte, e celebrar com alegria nos nossos cultos. E ele desceu, foi ouvir, aproximou de alguém e conheceu a Jesus, e ele disse literalmente isso assim: eu fiquei a me perguntar depois que ele foi discipulado, como é que eu com 45 anos de idade, um empresário de sucesso, não sabia destas coisas. Jesus, no momento arrebatador, ele diz: eu te dou graças, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, grandes, entendidos do mundo, e as revelastes aos pequeninos. Os pequeninos veem, os pequeninos experimentam essa intimidade, os pequeninos que dizem: Senhor, eu não sei, ensina-me. Os pequeninos que pedem o colo do Pai, e nele são fortalecidos. Fortalecei-vos. Uma mente cristã, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a comunidade da igreja. Uma mente, uma palavra, uma escola e um professor. A escola, a igreja, o professor, o Espírito Santo, o livro didático, a palavra de Deus, e uma mente iluminada para entender. Ah, meus irmãos e irmãs, o meu coração dói muitas vezes. Eu sei que não é suficiente isso, a gente precisa fazer um pouco mais do que só deixar o coração doer, não é? Mas quando eu venho para as nossas reuniões aqui e passo pelos locais da cidade e vejo as mesas dos bares abarrotadas de gente, às vezes numa mesa já tem mais de 50 garrafas, e entra semana e sai semana. Fiquei surpreso lá perto de casa hoje à tardinha, porque eu falei: eu não pensei que abria domingo também. Agora não é mais de sexta a domingo, nem de segunda, é de segunda a segunda. E as pessoas estão ali buscando um momento de alegria, uma possibilidade de sentido na vida. Fortalecei-vos. Se nós não fortalecermos a nossa comunhão e convicção em Deus, nós vamos também falhar e vamos caminhar de maneira derrotada. Nós precisamos compreender essa verdade. Então repita comigo: sede vigilantes, firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Mas o verso 14 diz que tudo isso, todos os vossos atos sejam feitos com amor, ou em amor. Nós precisamos uns dos outros. Nós, como disse um escritor cristão, quando já deixamos de ser crianças e começamos a perceber bem o mundo à nossa volta, nós descobrimos a solidão. E aí é triste aquele e aquela criança que não encontra uma família que a ampara. Gente que preenche a solidão. Gente que nos ensina a ser gente. Jesus, o Filho de Deus,
nos ensina o tempo todo, mas ele vivencia isso o tempo todo. É maravilhoso ver Jesus andando, entrando nas casas, conversando com as pessoas, no mercado, na beira-mar, na beira do poço, na praça da cidade. Sempre com amor e bondade. Tudo o que vocês fizerem, façam com bondade e amor. Há um caminho mais excelente. 1 Coríntios 13, quando o apóstolo vai falar sobre o amor, a dimensão do amor de Deus, mas o verdadeiro amor, o vero amor, é uma manifestação também do fruto do Espírito Santo. Jesus é o amor em plenitude, e quanto mais nos aproximarmos dele, mais entenderemos, mais perceberemos o significado do grande amor de Deus. Aqueles que caminharam com ele mesmo nos momentos mais difíceis da humanidade, nos momentos em que o ódio, a separação, o racismo, a classificação das pessoas em classes, a ideia de desprezo para com o pobre, o ignorante, o que não teve oportunidade, nos momentos em que as nações foram sacudidas pela face negra, horrenda e terrível do nazismo, da eugenia, da busca de classificar seres humanos, considerando-os indignos e inferiores, nós encontramos pessoas como o pastor, o reverendo Martin Luther King, e entrando naquela causa com todo o seu vigor e com toda a sua vida, ele disse: eu decidi me entregar ao amor, porque o ódio é um fardo pesado demais para carregar. E é mesmo. E é mesmo. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. Vigilância, firmeza, hombridade, força, mas amor o tempo todo. Não podemos dissociar o amor de nada que nós fazemos. O trabalho, cada vez mais difícil, mais pesado, muitas vezes. As coisas que muitas vezes nós envolvemos durante o tempo, durante a semana, durante as atividades, nós precisamos pedir a graça de Deus para que não falte o amor. E nós possamos receber do Espírito Santo esse dom que vem dele. Já contei para vocês aqui a história que Stanley Jones, o missionário da Índia, conta. Eu vou repetir porque alguns podem não ter ouvido, né, para aplicar isso. E eu acho muito bonito isso, porque Stanley Jones estava pregando na Índia, e diz que um daqueles indianos bem altão, forte, se converteu, e foi um toque assim tão precioso do evangelho no coração dele, que em lágrimas ele se entregou a Jesus. E o Stanley Jones disse que ele passou a acompanhar Stanley Jones e os missionários, que eles iam fazer aqueles cultos na praça. E um dia eles estavam lá fazendo culto, cantando, e aproxima-se um bêbado, e o bêbado começa a fazer aquela perturbação, e aquele indiano altão, convertido ali, carregando o som, aquele negócio todo, quando ele viu o bêbado, ele foi lá, tirou a sandália e deu uma sapatada nas costas do homem. Quando o missionário Stanley Jones viu, não pôde, porque ele já tinha consumado, nem viu como ele foi fazer aquilo, e o chamou, interviu ali e tal, e falou: não é assim, querido, Jesus vai te mostrar. E aí no outro dia ele veio contar para o missionário que ele sonhou de noite, teve um sonho, e no sonho alguém se aproximou dele, que ele identificou como Jesus, com um manto muito bonito, o rosto luminoso, mas que passou por ele no sonho e deixou cair o manto, e nas costas de Jesus ele viu a marca da sapatada. Ele disse para o missionário:
Jesus já me ensinou que não é assim. Que não é esse o caminho. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. Nós precisamos compreender essa verdade em todo o nosso andar, em todo o nosso fazer. O nosso coração é tão distorcido e tão tendente ao mal, queridos irmãos e irmãs, que a gente pode até estar fazendo uma obra na igreja. Podemos até estar envolvendo-nos em dizer, eu estou trabalhando pelo reino de Deus, eu estou querendo usar meus dons aqui na equipe musical, na feira missionária, no bazar, que vai vir aí, não é? Com as crianças, com os ensaios, mas se nós fizermos sem amor, de nada adianta. Porque está escrito na palavra, 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não tiver amor, nada serei. O apóstolo Paulo diz isso com muita clareza. Nós temos que pedir o tempo todo a Deus. E eu fico a pensar, se também, eu não vejo outra resposta senão que tudo está incluído. A maneira como eu e você tratamos o cliente lá na loja, lá no consultório, lá no escritório, lá no trabalho. Todos os vossos atos, e dentro de casa, e com os pais e mães, e irmãos e irmãs, e esposos e esposas, todos os vossos atos sejam feitos em amor. A gente fica um pouco envergonhado, não sei quanto a vocês, mas eu fico comigo mesmo para perguntar constantemente a Deus, Senhor, me ensina, me ajuda. Porque tantas vezes nós perdemos a paciência tão rapidamente. Nós deixamos de considerar o outro. Nós nos colocamos como aquele e aquela que sabe tudo. Precisamos muito da graça de Deus para o entendimento dessas coisas. Talvez muitos conflitos entre pais e filhos seriam amenizados se tão somente pais aprenderem a deixar os filhos exercitarem os seus dons, os seus talentos, deixar o filho fazer alguma coisa que não está sendo feita da maneira que você sempre fez, e talvez vamos ser surpreendidos. O cristão que está vigilante e permanecendo firme, procura o tempo todo que o amor seja aquele padrão ao qual nós estamos procurando nos conformar o tempo todo. Diga, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, e todos os vossos atos sejam feitos em amor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós aprendamos isso em espírito e em verdade. Que o Senhor nos ajude, porque nós não sabemos o que nos espera na semana que vai começar na terça, né? Amanhã tem descanso, mas terça começa cedo, né? Acho que uma coisa boa que eu tenho procurado fazer, e pela graça e misericórdia de Deus, é antes de sair de casa para qualquer coisa, você pedir a Deus, rogar mesmo especificamente, e possamos ser esses instrumentos, né, de algo bom. A sociedade está muito cheia de ódio, as pessoas estão apressadas, estão sobrecarregadas. A gente está vendo por uma coisinha de nada as brigas de trânsito, a pessoa buzina sobre você, não é? Intensamente. Ou é você que está buzinando sobre o outro? Deus me ensinou uma coisa muito importante e um aprendizado que eu
com essa questão de trânsito, sabe? Tem frases que a gente precisa prestar atenção nelas. E num devocionário esta semana eu vi essa frase: tudo que você faz pode ser importante, mas nem tudo tem a mesma importância. Pegou? Tudo que você faz pode ser importante, mas nem tudo tem a mesma importância. É simples, não é? A criança é muito mais importante do que o risco que ela fez no carro. O carro é importante, manter bem limpinho, mas você sabe o que eu estou dizendo. Quantas vezes ficamos irados? Esse copo quebrou. Menino, por que você é desatento? Aí começamos uma briga. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. Você sabe que eu não estou pregando aqui a indolência, o laissez-faire, o deixar acontecer tudo, não. Não é isso. Mas quantas vezes as grandes brigas entre os casais estão começando e prevalecendo por coisas absolutamente desimportantes. Se nós... Será que seria bom, gente, a gente saber o dia da nossa morte? Você queria saber? De jeito nenhum, né? O salmista lá do Salmo 36 me parece que pediu a Deus: faze-me saber, Senhor, a soma dos meus dias. Não. Mas se a gente soubesse, tipo assim, dentro de 10 dias você vai partir, eu penso que esses 10 dias iam ser vividos assim, bem diferente. O pior é que nós sabemos que pode ser a qualquer tempo, a qualquer momento. Pastor, o que é isso? Não estou querendo ser mórbido, não, viu? Estou querendo só chamar a sua atenção, biblicamente, a nossa atenção, sobre a dimensão daquilo que nós fazemos todos os dias, todo o tempo.